Olá pessoal, que bom estarmos aqui novamente e dando início, ou melhor, continuando o nosso culto. Dando início, parece que a gente está começando, né? E, na verdade nós estamos na continuação do nosso culto e louvor a Deus. Eu queria começar fazendo uma oração de gratidão por estarmos aqui nessa hora, podendo compartilhar a palavra quando muita gente não pode nem falar. Gratidão pela nossa vida, gratidão por nos mover, gratidão por olharmos, por ouvirmos, gratidão pelo que temos para nos alimentarmos. Gratidão. Senhor, muito obrigado, porque nós temos muito mais do que merecemos. Ninguém é diferente de nós e, no entanto, o Senhor nos presenteia todos os dias, todas as manhãs, com a vida e com todo o sustento para que essa vida seja possível e muito além daquilo que nós precisamos. Obrigado porque, apesar das dificuldades, temos continuado a caminhada e isso é bênção do Senhor. E que alegria, Deus, poder viver isso. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo em que vamos passar juntos, louvando, adorando, na continuação do nosso culto ao Senhor. Em nome de Jesus. Queria compartilhar uma palavra rapidamente, ler o primeiro salmo de romagem na caminhada, já que é nessa direção que nós vamos, nesse caminho ainda que tortuoso muitas vezes, ainda que cheio de dificuldades e obstáculos. O primeiro salmo de romagem, o primeiro salmo de peregrinação, que é o Salmo 120, ele diz o seguinte: na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. O Senhor livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado? Ó língua enganadora, setas agudas do valente, brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Porém eu falo, eles teimam pela guerra. A ideia de vivermos na paz, e eu queria parafrasear uma poesia que eu tenho ouvido e que tem me feito pensar muito. E eu vou colocar algumas palavras minhas nesse final da poesia, que diz assim, que o Evangelho nos aponte uma resposta. Mesmo que eu não saiba, e que ninguém a tente complicar, porque é preciso simplicidade para fazê-la florescer, porque metade de mim é o que eu sou, e a outra metade é uma música. Que a minha loucura seja perdoada, porque metade de mim é amor e a outra metade também. Que essa paz que o salmista ele diz que é pela paz possa estar encarnada no nosso coração, nesse amor transmitido, pela graça, pela gentileza, pela bondade, pela misericórdia de um Deus que nos alcançou. Que Deus nos abençoe. Amém.
encontrar, a te ouvir, a me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Olá pessoal, Timóteo aqui. Acho que como muitos sabem, amanhã é o Dia Mundial do Meio Ambiente, domingo, né? Então, é uma pena que não é todo dia. Não posso exagerar na importância, não do dia em si, mas da responsabilidade cristã de cuidar dessa criação de Deus. Na verdade, este é o primeiro mandato que Deus deu para toda a humanidade, que inclui a igreja, não ser a igreja dos alienígenas, né? Mas a igreja de seres humanos também recebem essa incumbência. E é a primeira incumbência, e o descuido é justamente o motivo da queda do ser humano, e vai ser corrigido através de Cristo Jesus, eventualmente pela obra que ele fez na cruz, de acordo com Colossenses 1:20, reconciliando todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra, através da cruz. Então, isto é a tarefa dele, a tarefa de Deus, mas ele usa a gente, ele nos chamou a gente, nós somos o seu corpo, e a igreja também é chamado para ser agentes de reconciliação entre a criação e Deus. Então vamos pensar um pouco mais sobre isso, orar um pouco mais sobre isso. É o caminho da salvação, de acordo com Romanos 8:18-25, a própria criação está aguardando sua libertação, isto é, sua salvação, sua redenção, olhando para nós, os filhos de Deus, crentes, corpo de Cristo. Então vamos agir muito mais nessas décadas em que o planeta está realmente em perigo. Então vamos abraçar essa causa, gente, através de ações pequenas,
ações da sua igreja local e de todo o povo de Deus, tá? Grande abraço. Olá! Hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens. Nós vamos visitar histórias do Antigo Testamento e ver como elas apontam para Cristo e nos ajudam a viver o dia de hoje. A primeira história será sobre um homem chamado Sansão. A história completa você pode encontrar no livro de Juízes da Bíblia, nos capítulos 13 a 16. Mas hoje nós vamos ler apenas alguns versículos do capítulo 15, ok? Me acompanhe. Então os filisteus subiram e acamparam em Judá, espalhando-se por Leí. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: por que vocês nos estão atacando? Responderam: viemos prender Sansão para fazer com ele o mesmo que ele fez conosco. Então 3.000 homens de Judá foram até a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabia que os filisteus dominam sobre nós? Por que então você nos fez isso? Ele lhes respondeu: assim como fizeram comigo, eu fiz com eles. Os homens de Judá disseram a Sansão: viemos para amarrar você, para o entregar nas mãos dos filisteus. Sansão disse: jurem para mim que vocês não me matarão. Eles lhes disseram: nós somente vamos amarrar você e entregá-lo nas mãos dos filisteus, mas de maneira nenhuma vamos matar você. Então o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da caverna. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus foram gritando ao encontro dele. Mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimado, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Achou uma queixada de jumento ainda fresca, pegou-a na mão e com ela matou 1.000 homens. E disse: com uma queixada de jumento um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento matei 1.000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada. E aquele lugar foi chamado de Remate-Leí. Sentindo muita sede, Sansão clamou ao Senhor e disse: por meio de teu servo deste esta grande salvação, será que agora vou morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí e dela saiu água. Sansão bebeu, recobrou alento e reviveu. Por isso aquele lugar se chama En-Hacoré até o dia de hoje. Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus durante 20 anos. A história de Sansão, ela nos leva a refletir sobre a figura do herói. Eu vou te fazer uma pergunta. Quem são os heróis da tua infância? O Hulk, o Homem de Ferro, o Batman, a Mulher Maravilha? Hoje essas figuras elas estão sendo resgatadas no cinema, nessas grandes produções, mas é interessante observar como eles mudaram. No começo do século XX, o exemplo clássico que nós temos de herói é o Super-Homem. Quem é o Super-Homem? Era alguém invencível, irrepreensível moralmente, ele nunca vacilava. Ele era um herói para ser adorado. Mas no final do século XX, com a pós-modernidade, o que nós temos? A desconstrução dos heróis. A popularidade dos super-homens, por exemplo, caiu. Por quê? Porque chegou o sucesso de anti-heróis como o Deadpool. Esse cara é um cara que fala palavrão, violento, é sarcástico e às vezes até ele é o vilão. Se você vê, por exemplo, os filmes dos Vingadores, da Liga da Justiça, os heróis eles vivem em crise, em conflito um com o outro. Percebam que não existe mais o herói para ser reverenciado. O que temos agora é o herói que está sob suspeita. Nós desconfiamos dele. É alguém instável, ele é cheio de falhas. Trazendo essa análise para a vida real, eu quero lembrar o que aconteceu em 1997, com a morte da princesa Diana, e uma semana depois a morte da Madre Teresa de Calcutá. Naquela época, e até agora, existem muitas críticas sobre uma coisa em particular. Por que a morte da princesa Diana foi tão mais badalada e gerou tão mais comoção pública que a da Madre Teresa? A Diana era uma princesa rica da Inglaterra, ela era simpática e caridosa, mas ela foi envolvida em vários escândalos morais e crises emocionais, como depressão, automutilação e até bulimia.
E a Madre Teresa sempre foi um ícone, ela chegou a ganhar o Prêmio Nobel da Paz pelas suas obras de caridade na Índia. Só que existem dois lados nessa discussão. O lado dos críticos da morte da princesa Sebadalada diz que a Madre Teresa era uma heroína e a Diana era apenas uma celebridade. E o fato de existir mais tristeza por celebridades que morrem do que por herói mostra que o nosso mundo está perdido. Esta é a versão dos críticos. Mas também tem o lado daqueles que são simpáticos ao reconhecimento da princesa. Madre Teresa parecia absolutamente forte e moralmente irrepreensível. A Diana, por outro lado, parecia muito fraca e ela admitia sua fraqueza e as suas falhas. Era uma pessoa autêntica e isso é de se admirar. Veja que a ideia é que nós não queremos mais heróis que nos padronizam, que digam para nós o que é certo e o que é errado. Nós queremos pessoas livres e autênticas, que mostrem a sua voz e que encantem por serem quem eles são. Daí nós podemos talvez olhar para elas e dizer que elas são como nós. Então nós temos dois lados. Um valoriza a pessoa como um herói puro e o outro valoriza a pessoa autêntica, que mostra quem ela é realmente. Essa, inclusive, é a tendência de hoje. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Não existem apenas essas duas perspectivas de herói, o herói adorado ou o herói desconstruído. A Bíblia nos dá um caminho diferente, uma terceira via, por assim dizer. E o que a Bíblia nos dá? A Bíblia nos dá Sansão. E ele aponta para algo mais. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. A história de Sansão ela é famosa pela combinação de sexo, violência, morte, poder. Eu acho que ele cai bem no enredo de novela de horário nobre. Mas eu vou destacar algumas características do Sansão. Primeiro de tudo, Sansão era muito forte. No texto que nós lemos, ele já havia matado centenas de filisteus e quando os israelitas decidem que deviam pôr um fim nisso, o que na verdade é muito interessante, porque naquele momento eles estavam acomodados ao domínio e à influência dos filisteus. Então eles enviam 3.000 pessoas para pegar Sansão. Sim, 3.000 soldados. Ele realmente era muito forte. Essa é a razão da sua fama. Mas a segunda coisa que nós temos que entender para pegar o sentido da história é que Sansão era também profundamente fraco. Fraco moralmente e espiritualmente. Quando Sansão confronta os filisteus, ele não está preocupado com as questões espirituais do povo que se envolveu com os valores e deuses dos filisteus. E ele também não vê as questões morais. Em Juízes 14, por exemplo, nós lemos que Sansão se casa com uma mulher dos filisteus, algo que não era para ele ter feito. E na festa de casamento ele propõe uma aposta a alguns convidados. Para ganhar a aposta, os convidados trapaçam e Sansão fica furioso e mata pessoas em retaliação. Depois, por causa disso, o pai não permite que ele veja a sua esposa. Em retaliação, o que ele faz? Sansão queima os campos deles. Daí os filisteus matam a esposa de Sansão numa nova retaliação e Sansão mata outras centenas deles. Percebam que esse é o caráter de Sansão, ele não vai muito além disso. No final da sua história, ele se apaixona por uma mulher chamada Dalila, que faz ele quebrar o que restou do seu voto de Nazireu e perde a sua força. Só para entender o que aconteceu nesse momento, Sansão foi consagrado a Nazireu quando nasceu, por orientação do próprio Deus. Isso está em Juízes 13. Essa consagração, ela daria a ele muita força e faria dele um libertador de Israel. O Nazireu tinha 3 votos. Ele não poderia tocar qualquer corpo morto, não poderia beber álcool e não poderia também cortar o cabelo. Na sua vida, Sansão tocou num monte de corpos mortos e bebeu tudo que podia, mas ele não tinha cortado seu cabelo. Essa era a última coisa que ele tinha deixado. Veja só, Deus trabalha através de pessoas cheias de erros, mas existe um ponto no qual Deus diz, basta. Então, quando Sansão se dá conta, ele não tinha mais força. A Bíblia diz que Sansão achava que o corte de cabelo não ia fazer diferença, mas fez.
Então Sansão foi capturado, cego e escravizado. Depois de um tempo, seu cabelo voltou a crescer, o que indica que ele começou a ter uma nova visão de tudo e se arrepender. No final da história, Sansão, arrependido, ele clama a Deus que lhe restitui a força para que ele destrua os inimigos finalmente. É dito que ele mata mais pessoas na sua morte do que na sua vida. Essa é a história de Sansão. E o que podemos aprender com ela? Observe o verso 20. Ali é dito que Sansão julgou Israel por 20 anos. O que aconteceu é que, apesar da fraqueza moral e da falta de visão espiritual de Sansão, Deus julgou Israel através dele. Apesar de toda a estupidez de Sansão, Deus usou ele. Apesar dos seus motivos errados, apesar do seu ego, Deus salvou os israelitas por meio de Sansão. Sabe o que isso quer dizer? Quem salva é Deus e não as pessoas. Esse é o ponto do livro de Sansão. Deus usa pessoas cheias de erros, Deus trabalha na vida bagunçada e através dela. Porque, afinal, a salvação vem por aquilo que Ele faz e não por aquilo que nós fazemos. Se você diz, Deus me usa porque eu tenho ido à igreja, eu tenho sido uma boa pessoa, eu tenho feito a minha parte, você está imaginando o herói adorado, o homem forte, o invencível. Por outro lado, se você diz, usa-me Deus, mesmo que eu esteja vivendo uma vida totalmente inapropriada, mesmo que eu esteja sempre na cama com qualquer pessoa, eu quero um herói desconstruído, alguém que não me impeça de ser aquele que eu desejo ser. Você não tem isso na Bíblia. Pela Bíblia, o que você tem de fazer é admitir que você tem falhas. Não dizer que você apenas acha bonito ter virtudes e não busca viver de acordo com elas, e nem tampouco dizer, eu sou a própria virtude. A força, gente, vem do arrependimento. Se você admitir a sua falta de virtude, você se agarra àquele que realmente salva as pessoas. E Deus começa a trabalhar em sua vida apesar das suas falhas. Quando Sansão mata mais pessoas em sua morte do que em sua vida, nós lembramos o que Paulo diz em 2 Coríntios 12:10. Quando sou fraco, é que sou forte. A verdadeira força vem quando você se arrepende. Quando você enxerga que a força está em Deus, quando você reconhece que é Ele quem faz e não você. Saiba de uma coisa, Deus nunca vai abandonar você completamente, pode mostrar para você, através das coisas que acontecem na sua vida, que você tem questões que precisam ser consertadas. Se você se arrepender, você vai se tornar um grande instrumento de Deus, mais do que você jamais foi. Se você se conectar a essa fraqueza, você será mais potente que você era quando você tinha sua força. Você será mais poderoso do que antes das suas falhas. Porque a fraqueza de Deus é mais forte que a força dos homens. A verdadeira força de Sansão estava justamente em sua fraqueza, em sua dependência de Deus. O poder dessa fraqueza foi totalmente revelado em Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A história de Sansão, sem dúvida, aponta para Cristo, assim como todas as histórias da Bíblia. É sobre isso que a Bíblia trata, afinal. Na cruz, Jesus revela um outro tipo de herói, aquele que obtém a vitória pela fraqueza, mesmo sendo totalmente poderoso, aquele que se fez pecado, mesmo sendo totalmente santo e justo, aquele que vive a vida que nós deveríamos viver e morre a morte que nós merecíamos. É desse herói que nós precisamos. Mas tem uma segunda lição que podemos tirar da história de Sansão. Se você olhar o Antigo Testamento, você verá que os heróis salvadores sempre enchem a terra com corpos.
Algumas pessoas dizem que odeiam o cristianismo e odeiam a Bíblia por causa das investidas militares que existem nela. Isso é muito violento, dizem. Eu acredito no Deus de amor e paz. Por favor, eu peço que você, nesse momento, pare e me ouça. Salmos 110, o qual é o texto mais citado no Novo Testamento, é um salmo messiânico, ou seja, fala sobre Messias e aponta para Jesus. Nele é dito o seguinte: o Senhor, Deus, disse ao meu Senhor, o Messias, sente à minha direita, até que eu faça teus inimigos ficarem sob os teus pés. Ele julgará as nações, esmagará os governantes, literalmente aqui as cabeças, amontoando os corpos em toda a extensão da terra. Ele beberá de uma fonte no caminho, então erguerá a cabeça. Perceba como a história de Sansão se relaciona com a do Messias. No texto que lemos, Sansão amontoou corpos mortos e colocou os inimigos sob seus pés. Depois bebeu de uma fonte no caminho. Mas agora observe, em Efésios 1, versículo 20 a 22, Paulo diz que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e o colocou sentado à sua direita, a qual é a vitória de Jesus, e colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o colocou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Veja o que isso quer dizer. Nós somos o corpo do Messias que ele governa. Os antigos salvadores, eles encheram o mundo com corpos mortos, os corpos dos inimigos, pois quando você mata um inimigo, você o destrói. Mas existe um jeito melhor de destruir o inimigo e Jesus revela isso. Jesus Cristo usou como espada a sua graça e não encheu o mundo de corpos destruídos. Ele não destruiu o inimigo enchendo o mundo com seus corpos mortos. Não, ele encheu o mundo com o corpo de Cristo. Olha que interessante. Ele encheu o mundo conosco. Estar sob os pés de Cristo não é ser destruído, mas reviver. É aprender a amar o inimigo e dar a outra face. Jesus tornou os seus inimigos em eternos amigos. Esse é um novo modo de lutar. Se você não entender isso, você vai fazer do mundo uma luta do bem contra o mal, a partir de um heroísmo antigo. Você sempre irá separar o nós e eles, o mocinho e o bandido. Você achará que a batalha espiritual quer dizer que eu estou certo e eles estão errados. Então não vamos tirar eles. Então nós temos que tirar eles do poder e nós vamos fazer melhor no lugar. Mas quando Jesus Cristo veio e disse em João 18,36 que o meu reino não é desse mundo, ele disse que o reino de Deus não é como os outros reinos, que os seguidores de Cristo lutam com outro tipo de espada. Quando foram prender Jesus e Pedro cortou a orelha do soldado, Jesus disse para Pedro: guarde essa espada, porque todos os que usarem a espada morrerão por ela. Não é esse o caminho, é isso que Jesus disse. Ele disse: eu vim na força da fraqueza, eu vim para perdoar você, eu vim para destruir o inimigo através da graça no poder do amor. Então, quando Jesus estava na cruz, ele mostrou um novo poder do Espírito, uma nova maneira de lutar, uma nova maneira de destruir os inimigos de Deus. Esse é o caminho que Jesus Cristo tomou. Quando ele estava na cruz, ao invés de dizer: Pai, varra esses inimigos do mapa, amontoe os seus corpos, ele disse: Pai, perdoa essas pessoas, elas não sabem o que fazem. É porque Jesus Cristo fez isso voluntariamente, sendo totalmente justo, é que Deus pode atender o seu pedido. Jesus tomou o castigo que era sobre o mundo e assim o salvou. Foi na força da sua graça que ele destruiu os inimigos. Vejam só, levou eles para a igreja. Muitos que desejaram que Jesus fosse crucificado na época foram libertos quando ele foi cravado na cruz. E 50 dias mais tarde, no dia de Pentecostes, eles reconheceram o Messias e foram batizados no Espírito e na água. E entraram para a igreja de Cristo e se tornaram o seu corpo. Os dias de hoje são tensos. A ofensa, o ódio, o desejo de retaliação, elas fazem parte do nosso cotidiano. As tensões políticas e sociais estão agravando esse quadro. Nós estamos prontos para atacar e destruir quem não é conosco. Mas saiba que existe uma nova maneira de lutar, é a maneira do Espírito. Se você olhar na Bíblia, você vai se dar conta que ela propõe uma batalha espiritual diferente do que a maioria das pessoas faz no mundo evangélico hoje.
Romanos 12 diz o seguinte: não retribuam a ninguém por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. A Bíblia está dizendo aqui que não podemos destruir o mal a partir da perspectiva militar. Como o mal será destruído, então? É com o perdão e o bem. Se alguém tem errado contra você, aqui está o que você geralmente faz. Do lado de fora você não faz nada, porque você tem medo de ser desaprovado, rejeitado, mas lá dentro você o odeia. Como resultado, o mal está vencendo você e a outra pessoa. Mas se você olhar o que Jesus fez por você, que ele venceu o mundo pelo amor, então você vai vencer o medo da aprovação, porque Jesus destrói a ideia que você é indigno. Você sabe o que ele pensa de você mesmo sendo quem você é. Você sabe que ele te ama porque ele te ama, não por algo que você faça. Agora, você pode lidar com os conflitos em amor porque dentro de você é uma pessoa perdoada completamente por aquilo que Jesus fez por você. A tua força está na fraqueza, e isso é muito poderoso. Se você fizer isso, você será um guerreiro mais forte que Sansão, pois vai usar o poder do Espírito Santo. Agora, se você não aceitar o que ele fez por você, a tua tendência será encher o mundo com corpos, ao invés de encher o mundo com o corpo de Cristo. Então, descansa no que Jesus fez e você terá o poder e a força para ser transformado e transformar as pessoas do mundo que não querem, às vezes, ser libertas. Você vai fazer isso por amor e vai espalhar o bem em todo lugar, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, eu entrego a Ti a vida de todos aqueles que nos ouvem, porque, Senhor, quero dizer, Deus, que precisamos da Tua graça sobre a nossa vida, para que saibamos como lutar, para que saibamos como agir, mesmo que o mal venha sobre nós. Nos traz a paz, Deus, nos traz a alegria de sermos libertos. Sansão, Deus, é um exemplo para nós, não só de coisas boas, como de coisas que não são tão boas, mas que, acima de tudo, mostram que tudo aponta para Cristo e que nós precisamos dele para resolver todos os nossos conflitos. Queremos agir de maneira desesperada ou de maneira automática, como Sansão agiu, mas queremos, Senhor, como o corpo de Cristo, levar o reino de Deus aonde quer que a gente esteja. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Estamos encerrando mais um culto mediado por tecnologia. Estamos distantes fisicamente, mas juntos, unidos em um só coração. A nossa comunidade aqui, né, em Florianópolis tem começado a ter alguns encontros presenciais, mas nós vamos continuar tendo esse culto mediado por tecnologia. E com certeza ele tem nos ajudado a ir até você e de alguma forma fazer com que você conheça a nossa comunidade e conheça também Cristo. Então eu te convido para participar daquilo que nós estamos fazendo. Nós temos muitos projetos. A nossa visão é construir uma cidade melhor para todas as pessoas através do Evangelho, e nós queremos que você seja nosso parceiro e principalmente que você seja um discípulo de Cristo e que realmente Ele possa iluminar a tua vida. Então, gostaria de orar e assim estarmos consagrando a nossa vida a Deus e depois ministrando a bênção de Deus. Ó querido Deus, eu peço em nome de Jesus que Tu esteja abençoando a todas as pessoas que nos ouvem, que Tu esteja enchendo elas com a paz, com a graça e com a certeza de que Tu transforma as nossas vidas. Que Tu nos conduza, Senhor, a cada dia segundo os Teus caminhos. Grato Te damos por aquilo que Tu já tem feito e continuamos confiando que Tu vai continuar a fazer. Então traz a Tua alegria e ministra a Tua bênção a todas as pessoas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida e sobre ela permaneçam hoje e sempre. Amém.